Meus amigos, a verdade é que futebol é bom demais. Pelo amor de Deus. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Final da Copa do Mundo, Argentina campeã. E, cara, não é sobre a Argentina. No final das contas, para a comunidade do futebol, não para os argentinos especificamente, é muito mais sobre o Messi do que sobre uma seleção. E isso ficou muito claro no pré, durante e no pós. Uma final histórica para sempre. Vou falar dela especificamente em um determinado momento do vídeo, mas é impossível dissociar o que a gente presenciou nessa decisão no Catar do Messi. As imagens, as comemorações, as frases, as fotos, os olhares, tudo girou em torno dele. E girou em torno dele porque é o maior jogador da sua geração, um dos melhores de todos os tempos, vai estar sempre no topo das listas, seja em qual for o lugar, mas um cara que transcende qualquer barreira, acho que transcende rivalidades, e que orbitou ao redor dele tudo que se tratava de Argentina nessa Copa do Mundo. E a gente está falando de uma Copa de um cara aos 35 anos de idade, no último ato dele com a seleção argentina. E o cara termina com essa imagem, a imagem de campeão do mundo. Se isso não é um roteiro que vale a pena ser visto, eu realmente desconheço. Se você tivesse imaginado um roteiro ideal, ou um roteiro emocionante, ou um roteiro intenso para essa decisão, eu acho que nenhum roteirista passaria pelo que na real foi a decisão. E com um cara desse tamanho, aos 35 anos, com todos esses holofotes, em vários momentos que ele falhou pela seleção argentina, fazendo 2 gols numa decisão, convertendo o seu pênalti e erguendo o troféu. O Messi é um cara que se tornou capitão no Barcelona há pouco tempo. E na seleção argentina ele foi levantar o seu primeiro troféu na última Copa América no Maracanã. Uma Copa América que mudou os rumos, inclusive, da Argentina. Traçou um outro paralelo. A Copa do Mundo começou a ser ganha talvez no Maracanã. A Copa do Mundo passa fundamentalmente pela vitória na Copa América. O alívio, o peso nas costas, aquele karma, o fantasma, tudo ali foi tirado da Argentina com o título no Maracanã, gol do Di Maria. O Di Maria que, por sinal, fez gol na final olímpica, fez gol na final da Copa América, fez gol na finalíssima contra a Itália e fez gol na final da Copa do Mundo. Esses 4 gols decisivos, ou 4 gols importantes, em todas essas finais a Argentina terminou campeã. Mas o que eu estava falando é que não tem como dissociar o título da Argentina de Lionel Messi. Eu tenho uma relação com o jogo ou com o esporte que é muito das histórias, é muito dos roteiros, dos personagens, para dizer, eu vi isso acontecer. Porque, no fundo, você quer testemunhar a história. É muito legal quando você testemunha a história. Toda final de Copa ela é histórica. Todo mundo que para ver uma final de Copa do Mundo vai estar preenchendo páginas em branco de um livro histórico, fato. Mas tem páginas e páginas em branco. A desse cara estava em branco. E as pessoas, alguns, não aceitavam, né? Pô, não pode, não tem, não dá, tem que ganhar, ele precisa de uma Copa. Porque o que acontece com essa cena é que uma geração inteira que vê nesse cara o seu Pelé, ou o seu melhor jogador, ou a sua grande referência futebolística, e muitos moleques, muitos garotos cresceram tendo esse cara como a sua referência futebolística, esses garotos, ou essas pessoas, e eu me incluo aí, têm agora uma chancela, um documento para falar e dar uma carteirada e dizer, ele pode entrar numa sala e eu posso entrar junto e dizer, eu vi um dos grandes ou o maior da minha geração ganhar uma Copa do Mundo e eu vi um dos grandes da história do futebol. Ah, mas ele não tinha Copa, ele pipocava na seleção, ele não ganhava isso, ele não ganhava aquilo, agora ele tem. Então não é só o Messi que ganha a taça. Acho que todos que querem ter o direito de dizer, eu vi um dos grandes, também ganharam essa carta de alforria, essa libertação para falar, tá aí, dá para sentar nessa mesa. E aí vai do gosto de cada um. Você quer achar X, Y, Z o maior, o melhor, acho que tem argumento para todo mundo.
Mas agora esse cara tem esse argumento que faltava, pelo menos para entrar nessa sala e falar: ó, eu posso estar aqui, eu passei pela imigração, eu deixei a taça lá e estou autorizado a entrar nesse hall aqui, o hall dos grandes, sem asterisco, para falar: mas só ganha no Barcelona, só ganha no Campeonato Espanhol, mas não decide, não ganha nada pela Argentina. Ele agora está ali. E no final das contas, junto com ele, estamos todos nós que, de uma maneira ou de outra, gostamos de futebol, de esporte, e a gente gosta de ver a história acontecer. Uma Copa que foi histórica, uma final que foi histórica, uma atuação que foi histórica. O Messi se torna o único jogador da história do futebol a ser eleito o melhor de 2 Copas diferentes, e aí você pode até discordar em 14, achar que não foi em 22, ok. Oficialmente, ele é o único. Ele se tornou na final o jogador com o maior número de jogos na história de Copas do Mundo, passando o Matheus, e tirou a Argentina de uma fila de 36 anos. É óbvio que a França ganhando também tinha histórias maravilhosas ali para serem contadas, principalmente por Kylian Mbappé. Mas a história do maior da sua era, ganhando a Copa do Mundo e ganhando oficialmente ou simbolicamente o direito de estar entre os maiores sem asterisco, é uma história maravilhosa. E, de novo, eu me emocionei muito, por exemplo, e vi meu irmão chorar copiosamente quando o George Foreman foi campeão mundial de boxe, já por uns 40 anos. Eu me emocionei muito quando vi o Michael Phelps bater o recorde de medalhas em Pequim, em uma só Olimpíada. Eu me emocionei muito quando eu vi o Usain Bolt se despedir de Olimpíadas, ganhando tudo que ele ganhou. Eu vi muito amigo meu que adora basquete se emocionar com o título do LeBron James quando ele volta para o Cleveland. Eu vi uma porrada de gente que adora o Cristiano Ronaldo se emocionar, e aquilo é muito tocante, dele ganhando a Euro e o primeiro título da história de Portugal. Então, no fundo, é sobre as histórias que você quer dizer que viu. Eu quero dizer que eu vi o grande jogador da minha época ganhar uma Copa do Mundo no seu último Mundial aos 35 anos de idade e jogando muito. Isso é muito raro, assim, é você dizer, e eu já falei isso várias vezes aqui, que, pô, eu também tenho história para contar e eu também tenho os grandes para dizer que eu vi. Eu não quero viver só de ouvir falar ou me disseram que, olha, nessa época, porra, eu quero ter as minhas memórias, eu quero ter os grandes vencendo ali para falar, putz, eu acompanhei isso de perto. Então eu acho que no fundo, assim, muita gente que admira, que gosta de futebol, se sente um pouco campeão também, talvez. E acho que ninguém representou melhor do que o Ronaldo Fenômeno no texto que ele publicou no seu Instagram. O futebol desse cara joga para escanteio qualquer rivalidade, até mesmo a histórica entre Brasil e Argentina. Vi muito brasileiro e gente do mundo inteiro torcendo por Messi nessa final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era. Imagina a festa no céu do meu amigo Diego. Aqui somos milhões de todas as nacionalidades a te aplaudir de pé. Parabéns, Messi. Cara, isso é de uma grandeza, porque é de um grande para outro. É de um grande roteiro para outro, o Ronaldo. E ele fala de um lugar de quem teve fã no mundo inteiro. O Ronaldo, no intervalo entre 98 e 2002, com aquela epopeia que virou documentário, o cara saiu de perder uma final de Copa tendo um ataque epilético para ser campeão do mundo, artilheiro, depois de ter o joelho destroçado. Então ele sabe daquele roteiro e ele sabe que além dos brasileiros, na final de 2002 tinha muita gente torcendo para ele, não necessariamente para o Brasil, para o Ronaldo. Então, quando o Ronaldo escreve isso, ele está respeitando o gigantismo de um cara que, segundo ele, coloca para escanteio qualquer rivalidade. Porque sim, isso aqui, a rivalidade Brasil-Argentina, ela vai seguir, ela vai continuar aí. O Messi vai passar, mas hoje ele entra para uma galeria dos para sempre, ou de momentos que são eternos, né? E eu acho que o Ronaldo sabe respeitar isso. Ele sabe tirar o chapéu para isso, como um grande esportista que viveu também um roteiro épico na Copa do Mundo.
ele testemunhou um outro roteiro épico. E, porra, a gente gosta de esporte pelos roteiros épicos. A gente gosta de esporte pelos grandes, pelos diferentes, pelos caras que atraem o nosso olhar em algum momento da vida e falam, putz, olha para cá, porque isso aqui é raro. E como lembrou o Marcelo Beckler, e não vou entrar em discussão de Pelé e Messi, o fato é, você quer até botar eles no mesmo lugar, beleza. Cara, acontece de 50 em 50 anos de aparecer caras assim, ou completamente fora da curva, ao ponto de disputarem uma monarquia, ou disputarem uma coroa, ou pelo menos o cara incomodar uma hegemonia que durou décadas. E, de novo, para você pode não ser, para outros pode ser, para a BBC pode ser, para a France Football pode não ser, para o Olé pode ser, para o Globo pode não ser, tá tudo certo. Mas tem uma discussão e que pode demorar mais 50 anos. Então, porra, é um privilégio. A final da Copa do Mundo ganha pelo Messi é um privilégio. Cara, o que o Ronaldo escreveu é de uma lindeza gigante. O Neymar também se posicionou, né, parabenizando o Messi. O Modric já tinha falado que ia torcer pelo Messi, porque achava que o Messi merecia uma final. Então não é sobre a Argentina, é sobre esse cara. É sobre um diferente que passou por poucas e boas, inclusive em algum momento até pensou em desistir da sua seleção, e encerra sua participação em Copas do Mundo sendo campeão do mundo. Isso é muito grande, cara, assim, é muito grande, é muito raro, é, é fantástico, cara. Ter visto isso é maravilhoso, cara. Assim, vou te falar que é realmente uma parada que vai ficar na memória durante muito tempo. E acho que a TNT resumiu bem, ó, não foi pela Argentina, foi pelo Messi. O Ronaldo não estava torcendo para a Argentina, eu não estava torcendo para a Argentina, o Neymar provavelmente estava torcendo para a Argentina, o Modric não era para a Argentina, era pelo cara, para você dizer, eu vi toda essa saga, assim, quem começou a ver o Messi lá atrás, 2005, 2006, em 2007 ele já começa a entrar ali no hall, né, dos candidatos a melhor do mundo, vai para um pódiozinho aqui, outro ali, e a partir de 2009 começa a ganhar. Pode ser que leve mais um prêmio da FIFA, que vai ser entregue em fevereiro, ou a sua 8ª bola de ouro em 2023. Isso pode acontecer. E, de novo, essa imagem começou lá no Maracanã, com o título da Copa América, que tirou um peso gigantesco, inclusive abriu o caminho para a 7ª bola de ouro de Lionel Messi. Então, cara, um momento histórico maravilhoso. E eu queria, já que falamos muito de Messi, falar especificamente da final. A maior e mais emocionante e insana final que eu vi. E muito provavelmente a maior final de Copa de todos os tempos. Porque vai brigar aí com Inglaterra e Alemanha, talvez em 66. Pode ser que você considere que a final de 70 ela é maravilhosa, mas o Brasil é bem superior o tempo inteiro. Em termos de roteiro, de recordes, de marcas, de trocação, de emoção, parecia que a final não queria acabar. Ela não queria entregar e falar, eu quero ficar aqui para todo sempre. Só que o jogo precisa acabar. É uma final gigantesca. Um 3-3 com gols, com momentos, com atuações individuais eternas, com defesaças, com gol perdido, indo para os pênaltis. Cara, um jogo que entregou tudo. Como entretenimento esportivo e futebolístico, a final da Copa de 2022 entregou tudo. Um jogo gigantesco. E com vários recordes individuais. Ponto 1. O Messi se tornou o jogador com o maior número de jogos na história das Copas. Ponto. Com essa final, tivemos mais um tricampeão no hall de campeãs. Tivemos o Mbappé se tornando mais um dos pouquíssimos jogadores a fazerem gols em 2 finais de Copa diferentes. Se igualou lá a Pelé, Zidane, e ele agora entrando nesse bolo. O Mbappé se tornou o maior artilheiro da história de finais de Copa do Mundo, com 4 gols. Ele se tornou só o segundo jogador a fazer um hat-trick numa final de Copa do Mundo, igualando o que aconteceu lá em 66, Inglaterra e Alemanha, uma final que também é muito louca. O Messi
graças a essa final, tira a Argentina de 36 anos de fila, se torna o segundo jogador, o único jogador a ser eleito pela segunda vez o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Cara, é tanto recorde dentro de uma mesma final, são tantos dados dentro de uma final. Graças a essa final, esta Copa virou a Copa com o maior número de gols da história das Copas. Então, um jogo de muita trocação. E um jogo que teve, claramente, o controle da Argentina por 75% do tempo. Uma Argentina que, repito, esse título é sobre o Messi muito mais do que sobre a Argentina. E a imagem, inclusive, do Olé deixa isso claro, né? O beijo mais esperado, Messi com a Copa. E aí lembra 2014, ele olhando aquele olhar perdido para o Mundial que ele não ganhou. E agora, 8 anos depois, ele dando o beijo nessas duas Copas, ele eleito o melhor jogador, recebendo o prêmio com um semblante e com um outro completamente diferente, porque aí é o semblante do campeão, do capitão que ergueu a taça e entrou num rol raríssimo de jogadores campeões do mundo. Então, uma final que entregou tudo, uma final que foi controlada pela Argentina durante 75% do tempo, só que um pênalti achado, e que foi pênalti, recoloca a França no jogo, e logo depois vem uma jogada maravilhosa do Mbappé, né, que ao invés dele escorar de cabeça, ele dá a quebradinha de pescoço como se fosse futevôlei, gera o passe para o lado, se projeta às costas da defesa, pega uma bola de primeira dificílima para empatar e transformar o jogo para outro lugar, porque a Argentina teve controle de meio, controle de posse, controle do jogo e dos setores mais importantes da França, basicamente o jogo inteiro. Era uma grande final que fazia a Argentina, até o empate, que lembrou um pouco o roteiro do jogo contra a Holanda, né? Que a Argentina joga bem melhor e acaba deixando escapulir ali em determinado momento, deixando quase que escorregar o título ou a possibilidade de título. E aí entra o gigantismo dessa final, né? Porque você tem a Argentina se recolocando no trilho, voltando a jogar bem dentro da prorrogação, coisa que também tinha acontecido contra a Holanda. A Argentina se recoloca ali, começa até um pouco pior do que a França, mas depois joga mais, tem várias chances de ganhar o jogo na prorrogação. Só que o último ato da final é uma loucura completa, né? Porque você tem talvez uma das maiores defesas da história das Copas no último lance, e na sequência a essa grande defesa, o Lautaro tem no último ato da final quase a chance de ganhar e cabecear a bola para fora. Então, assim, um jogaço, um primeiro tempo, uma aula do Di Maria, uma aula do Depou, uma aula do Enzo Fernandes, um jogo enorme de jogadores que se reinventaram dentro da Copa do Mundo, né? O Di Maria, Enzo, McAllister, o próprio Depou, Paredes entrou muito bem, e uma França que precisou mudar ainda no primeiro tempo. O Giroud fez um jogo isolado, o Griezmann fez o pior jogo dele na Copa, e o Mbappé é que no segundo tempo ele aciona esse modo decisivo, que é o que ele é na real, né? Um jogador decisivo. Ele aciona esse modo, passa a fazer os gols e muda completamente o jogo. Mas o primeiro tempo do Mbappé, ele toca 10 vezes na bola. 10 vezes. O que coloca no jogo um tempero ainda maior, né? Essa França combalida, engolida, colocada no bolso pela Argentina em boa parte do jogo, consegue renascer, revive ainda no tempo normal, vai para a prorrogação, toma outro golpe no segundo tempo, seria o gol do título, né? O Messi fazendo o gol do título da Argentina, um roteiro muito louco também. E ela rejuvenesce e ela renasce dentro da prorrogação de novo. E aí parece ter queimado todas as vidas e não consegue se recuperar nos pênaltis. Mas sem dúvida, a maior final que eu vi e provavelmente a maior final da história das Copas, para mim particularmente, com um roteiro maravilhoso, porque eu gostaria de ver o Messi campeão no mundo. E isso aconteceu, e lá na frente eu vou poder olhar para trás e falar: o ciclo foi completo, o maior jogador, o melhor jogador da minha geração ganhou tudo que estava ao seu alcance, ganhou tudo que podia. Então, maravilhoso. E isso também, cara, me conectou muito com meu filho, né? Dei um abraço nele, porque nós dois gostamos muito do Messi e tal. E, pô, foi muito legal, assim. Foi um abraço bem. Fazia tempo que a gente talvez não se conectasse tanto quanto
celebrar, né? Eu acho que é a palavra certa, o título de Lionel Messi. Beleza? Você se inscreve no canal, toca na notificação, faz o que você quiser e um abraço.